Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero aqui compartilhar uma mensagem com você. Uma mensagem que, enquanto eu estive ali estudando, Deus falou poderosamente ao meu coração. Porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que a cada leitura, a cada meditação, a cada estudo, você começa a aprender coisas novas, coisas maravilhosas. Então, Deus ele está sempre querendo falar com o seu povo. E muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque não abrimos a sua palavra e não paramos para meditar. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu ministrei recentemente, que se encontra ali no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém da Judéia saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, frateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, algo que me chama a atenção nessa história, eu não vou ministrar sobre Ruth, porque muitas vezes nós ouvimos muito a história de Ruth. A história de Ruth é uma história maravilhosa. É uma mulher que faz parte da genealogia de Cristo, uma mulher que não era da descendência de Abraão, porém cativou tanto o coração de Deus que virou ancestral de Jesus, né? Para quem não sabe, Ruth foi bisavó de Davi, né? Da qual viria a ser também ancestral do nosso Messias. Mas eu não quero falar sobre Ruth, eu quero falar sobre esta mulher, uma mulher que era casada, chamada Noemi, e junto com o seu marido saiu da terra de Belém para peregrinar, como a própria palavra nos diz. Naquela época as mulheres deviam obediência aos maridos. Então, se o marido falasse eu vou embora daqui, a mulher tinha que seguir o marido por onde ele fosse, né? E foi o que Noemi fez. Elimeleque resolveu sair de Belém, então ele saiu de Belém e foi peregrinar para as terras de Moabe. E enquanto eu estava estudando essa palavra, eu resolvi buscar o significado de Belém e o significado de Moabe, né? Belém significa casa do pão, Moabe significa de seu pai, né? Ou seja, Elimeleque saiu da casa do pão para procurar uma outra providência, um outro pai, digamos assim, né? Porque eles estavam ali passando por dificuldades, eles estavam ali passando por necessidades. Então, é muito comum as pessoas saírem de onde estão para procurarem uma vida melhor. Porém, Elimeleque, Noemi e toda a sua família serviam a um Deus Todo-Poderoso. Eles só precisavam confiar e esperar. É muito comum pessoas saírem da casa de Deus para buscar uma vida melhor. As pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por necessidades e de repente elas saem da presença de Deus. Mas eu te falo, meu irmão, se na presença de Deus é difícil, fora da presença de Deus as coisas não vão ficar mais fáceis. A história de Noemi, citada aqui no livro de Ruth, ela acontece na época dos juízes, né? Então, muitos sugerem que o autor do livro de Ruth foi o profeta Samuel. Não há nada que comprove isso, mas existem muitos estudiosos que levam a crer que Samuel escreveu o livro de Ruth. Então, essa mulher ela estava passando por um momento muito difícil na sua vida, né? Ela não sabia mais o que fazer, e o seu marido mais ainda, porque ele era o chefe da casa, ele precisava manter a sua família, ele precisava sustentar a sua família. Então ele sai da casa do pão e vai em busca de outro pai. Então, ao chegar, a Bíblia fala que eles peregrinam, eles
moram em Moabe ali por quase 10 anos, até que Elimeleque morre. Vamos conjecturar aqui que Noemi começa a pensar, pelo menos eu tenho os meus 2 filhos, né? Porque naquela época era muito importante ter filhos homens, né? Tanto para a lavoura quanto para quando o pai faltar, tiver um filho para poder manter a casa. E Noemi tinha 2, então na morte de Elimeleque, que com certeza foi um sofrimento muito grande para ela, mas ela ainda poderia pensar, pelo menos eu tenho os meus 2 filhos. E aí que entra uma questão muito perigosa, esse tal de pelo menos. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha, e quando ela não tinha mais nada para gastar, ela foi procurar Jesus. Conjectura que nós podemos imaginar ela dizer, quando ela descobriu aquela doença terrível que vai matando as pessoas aos poucos, ela poderia pensar, pelo menos eu tenho dinheiro, eu posso pagar, né? Eu posso ir atrás dos melhores recursos, dos melhores médicos da terra para poder me curar. Né? E isso é muito perigoso quando você deposita a tua esperança em alguém, quando você deposita a tua esperança, a tua confiança em alguma coisa, quando na verdade a nossa esperança maior tem que estar em Deus. Né? Então Noemi perdeu o marido, sobraram 2 filhos. Então a esperança dela, que até então era o marido, passou para os filhos. E de repente ela se vê sem esperança nenhuma porque os filhos morreram. E ali sobram ela e 2 noras, moabitas. E ela, no gesto simples de humildade, ela não acha justo que as noras sofram junto com elas. Porque ela mesmo diz, né, para suas noras que ela não tem mais filhos para se casar com elas. Porque era comum naquele costume, quando uma pessoa morria, o irmão se casava com a cunhada. Né? Mas ela não tinha mais filhos para que se casassem com as noras. E ela mesmo dizia que mesmo que eu venha me casar novamente, e mesmo que eu venha ter filhos, até que eles envelheçam, não vai dar para casar com vocês. Então ela resolve liberar as noras delas dos compromissos que as noras dela tinham com ela. Né? E uma dessa nora era órfã e a outra era Ruth. Órfã abraça e chora junto com Noemi, porém Ruth diz que não vai embora. Noemi aparentemente não entende por que Ruth não quer ir embora. Né? E Ruth insiste para que vá junto com a sua sogra. Em versículo 16, Ruth diz para Noemi, não me inste para que deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava convicta de que ela queria servir ao Deus de Noemi. Então por aí nós podemos imaginar qual era o caráter de Noemi. Né? Eu estudando ali também, eu comecei a fazer um comparativo entre o significado de Noemi e o significado que Noemi se deu, né? Logo depois, porque Noemi volta para Israel, Noemi volta para Belém, só que ela volta diferente da maneira que ela foi. Ela sai de Belém toda cheia de esperança e ela volta de Belém arrasada, destruída, né? Tanto é que as pessoas olham para ela e diz, não é esta Noemi, esposa de Elimeleque? E Noemi olha para as pessoas e diz, não me chame mais de Noemi, a partir de hoje meu nome é Mara, porque eu estou cheia de amargura. Né? Então podemos ver ali o significado de Noemi, que significa suavidade, né? E o significado de Mara, que significa amargura, ou seja, ela saiu ela era uma pessoa suave, mas no decorrer da vida e do sofrimento que ela teve, ela se transformou numa pessoa amarga. Mas podemos ver o caráter de Noemi a partir do momento em que Ruth decide seguir Noemi. Porque para Ruth seria muito mais fácil, muito mais prático que ela tivesse abandonado Noemi e ter voltado para a casa dos seus pais, porque assim os seus pais poderiam até dar ela em casamento para outra pessoa. Porém, ela não quis esse destino, ela quis seguir Noemi. Por quê? Porque imagino eu que enquanto Noemi estava ali com as suas noras, arrumando a casa, lavando vasilha, ela estava contando as histórias de Israel, ela estava contando a história do Deus de Israel, as grandiosidades que Deus já havia feito.
que o mar se abriu, as muralhas de Jericó caindo, os milagres acontecendo dia após dia. Então imagino eu que enquanto Noemi estava trabalhando com as suas noras para a organização da casa, ela estava compartilhando com as suas noras a história do Deus de Israel, ao mesmo tempo que ela compartilhava com as suas noras a história do Deus de Israel. Ela começava a pensar: meu Deus, por que eu saí de Israel? Por que eu saí de Belém? Era lá que eu tinha o pão, passava dificuldade, mas eu tinha a convicção de que Deus estava comigo. O que eu estou fazendo neste lugar? Por que eu abandonei a tua casa? Por que eu saí da tua presença e fui procurar um outro pai? Porque na minha vida só deveria existir um Deus, mas eu não suportei a pressão, eu não suportei a dificuldade e fui embora. E hoje eu estou aqui falando das tuas grandiosidades. Então, se eu creio que o Senhor é grande, maravilhoso, já fez tantas maravilhas na minha vida, por que eu saí então da tua presença? Para Ruth ter optado em ir seguir com Noemi e não voltar para a casa dos seus pais, é porque o testemunho de Noemi era muito forte. Para Ruth ter escolhido não ir embora para se casar novamente com outra pessoa que os pais escolhessem, mas sim seguir a Noemi, é porque a vida de Noemi era íntegra, era porque Noemi pregava a palavra de Deus com convicção. Muitas vezes nós vamos ministrar a palavra e às vezes nem nós mesmos estamos crendo, né, no que nós estamos falando. E eu não estou falando ministrar a palavra quando subimos no púlpito, não. Estou falando quando você vai falar de Deus para uma pessoa que está do seu lado. Estou falando quando você vai falar de Deus para a pessoa que está passando na rua. Você precisa falar com convicção, com certeza. Porque se você não estiver acreditando no que você está falando, como é que a pessoa que vai estar te ouvindo vai acreditar? Noemi, ela era fervorosa porque ela conseguiu converter uma moabita a seguir o Deus de Israel. E nós podemos imaginar, né, você que estuda a palavra de Deus, você que conhece um pouco sobre costumes, né, você vê que não é muito fácil, né, uma pessoa que é de outros povos se converter àquele povo e começar a seguir, né, aquelas mesmas normas. Não é muito fácil, né? Então Moabe e Israel eram dois povos completamente diferentes, mas Ruth estava disposta a pagar qualquer preço para servir ao Deus de Israel. Noemi saiu junto com seu marido de Israel, de Belém, em busca de uma vida melhor. Ela sai cheia de expectativa, empolgada, animada e volta completamente arrasada, destruída. E encontra a situação completamente diferente da qual ela saiu. Porque não pense você que quando você sair, quando você resolver voltar, vai estar tudo igual, porque não vai. As coisas vão ter mudado. E Noemi saiu, mas passaram-se quase 10 anos, ela voltou. E ela voltou completamente diferente da maneira com que ela saiu. Ela não voltou vitoriosa, ela voltou derrotada. Mas aí você me pergunta, então qual foi o fim de Noemi? Talvez você pense que Noemi não superou todas aquelas questões. Talvez você pense que Noemi não aguentou aquele sofrimento todo e morreu de depressão, porque afinal ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. E o que é os filhos para a mãe? É tudo. Tudo que uma mãe tem são os filhos. A mãe dá vida pelos filhos. Então o natural é que os filhos morram depois dos pais. Então Noemi enterrou o marido, depois enterrou os 2 filhos. Então aí você me pergunta, mas qual foi o final da vida de Noemi? Pois bem, o mesmo final que aconteceu com o filho pródigo, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, né? O filho pródigo foi embora da casa do pai, e de repente ele perdeu tudo que ele tinha, ele achou que a vida ia ser melhor lá fora e não foi como ele imaginava. De repente ele voltou também derrotado. E o que aconteceu? O pai estava ali para recebê-lo de braços abertos. Então o pai abraçou aquele filho, colocou nele um anel no dedo, deu uma capa para ele, matou a melhor novilha, fez um banquete para receber o filho de volta. Foi a mesma coisa que Deus fez com Noemi. Assim que Noemi entrou por Belém, a vida dela foi outra. Ela voltou derrotada, voltou amargurada, porque ela queria ser chamada de Mara. Porque ela não tinha mais aquela suavidade, aquela esperança que ela teve quando ela saiu de Belém. Então ela não queria mais ser chamada de Noemi, porque Noemi não dava mais sentido ao que ela estava sentindo.
Então ela passou a querer ser chamada de Mara, porque ela estava toda amargurada. Só que a vida dela não permaneceu por aí, não parou por aí, pelo contrário, ela teve uma virada na sua vida. Então foi através de Noemi que Ruth conseguiu se casar, e passou para toda a sua experiência, tudo aquilo que ela conhecia sobre o relacionamento, sobre os costumes judaicos, e Ruth conseguiu se casar com o melhor homem daquele lugar, chamado Boaz, que vinha a ser o avô de Jessé e bisavô de Davi. Então, através daquela situação, Noemi deu uma virada na sua vida, se transformando em uma das maiores mulheres da história do Antigo Testamento, pela sua força, pela sua determinação e pela virada de chave na sua vida. Transformou numa pessoa amarga, mas ela não se conformou com aquela amargura. Ela olhava para dentro de si e falava assim: eu sou mais do que isso. Deus não me criou para viver nessa situação. Deus me criou para fazer história. Deus me criou para fazer diferente. Deus me criou para fazer a diferença. E Noemi fez total diferença na história do povo de Israel. Uma coisa que me chama a atenção era a amizade que Ruth tinha com a sua sogra e a amizade que a sua sogra tinha com Ruth. Tanto as duas se apoiaram uma na outra e fizeram história em Israel. Então, o que eu tenho para dizer para você através desta mensagem: não importa quais sejam as dificuldades que você esteja passando, não importa quais sejam as situações difíceis que você esteja passando, não saia de Belém. Não saia da casa do pão, não saia da igreja, permaneça firme na presença de Deus, porque o mesmo Deus que operou milagres lá no passado, Ele ainda opera milagres aqui hoje no presente. O mesmo Deus que fez coisas impossíveis, inimagináveis, Ele continua fazendo hoje, porque as pessoas mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus ela não passa jamais. O mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje. A mesma força que Ele tinha ontem, Ele tem hoje. Ele não muda. Então, não saia da presença de Deus. Permaneça firme na presença de Deus. E que possamos passar por qualquer peleja, qualquer dificuldade, mas dando glória a Deus e acreditando que Deus vai prover nas nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus e até a próxima.